derramar teu amor aqui, derramar o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Derramar o teu amor aqui, derramar o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Obrigado, vamos voltando. Vamos. Pessoal, tem algumas pessoas me perguntando deste livro, que é o documento do itinerário, dos itinerários catecumenais para a vida matrimonial. Então, vamos mais uma vez fazer a diferença entre os materiais de vocês aí. O documento que a gente está utilizando como base, esse que se chama Itinerários Catecumenais para a Vida Matrimonial, é o documento que a Igreja, o Vaticano, o Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, publicou ano passado. Tá? Então, é o último documento sobre a preparação para o matrimônio. Você pode achá-lo impresso. As edições CNBB publicaram no Brasil, a Pios Editora também está vendendo. Mas se você for no Google e colocar itinerários catecumenais para a vida matrimonial, olha lá, se colocar itinerários catecumenais para a vida matrimonial, PDF, o primeiro que aparece é o site dele. Aqui, ó, leitefamilylife.va. Tudo que é .va é site da Igreja, do Vaticano. VA é do Vaticano, da Igreja, né? Então, Leite e Family e Life é o dicastério para leigos, família e vida. Então, se você vai, coloca aqui, itinerários catecumenais para a vida matrimonial, ó, o que eu coloquei aqui, ó, PDF, apareceu o primeiro já é o documento em PDF, ó. Cliquei nele, já abriu o documento em PDF aqui, ó. Tá? Então, quem quiser depois ter o documento base que eu estou usando em PDF, ele está disponível na internet. Então, vou repetir, tá? Que documento é esse? É o livro dos encontros? Não. É o documento publicado pelo Vaticano, pelo Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, que está disponível na internet. Eu fui no Google e coloquei Itinerários Catecumenais para a Vida Matrimonial, PDF. Coloquei aqui, vem cá. Itinerários catecumenais para a vida matrimonial, PDF. O primeiro que aparece é do site do Vaticano.va. Clico nele e já está o PDF aí para poder baixar. Está o PDF do documento, tá? Ok? Então, olha lá, da Livraria Editora Vaticana. Tá o site PDF gratuito. Então, hoje em dia é bem prático, a gente acha os documentos da igreja na internet também. Antigamente tinha que esperar chegar no Brasil, alguma editora publicar, né? Hoje está tudo bem disponível. Então, este documento é o documento que vai guiar a preparação para o matrimônio no mundo daqui para frente. Este aqui, que eu também tenho ele impresso, né? Eu também apresentei para vocês um outro documento. Deixa eu pegar ele aqui.
Pronto. Depois eu também vou pegar de novo aquele QR Code que eu passei a vocês, que está aqui. Vamos. E aquele QR Code que eu passei a vocês agora há pouco, ele também está disponível no site do Vaticano, né, no familyandlife.va, mas é um livro meu que foi indicado pelo dicastério para organizar na paróquia a preparação. Então, para a gente poder se localizar, né? Então, este é um livro meu que orienta na preparação próxima, embora tenha sido indicado também pelo Vaticano. O outro é um documento do Vaticano, documento Vaticano, é diferente, né? E vamos continuar, nós paramos daqui com aquela questão do noivado, né, como conclusão de um discernimento do casal, né? Então, nestes documentos que a gente está estudando, no documento base, que são os itinerários catecumenais para a vida matrimonial, nos traz o objetivo, né, o objetivo dos encontros de preparação para o matrimônio. O objetivo específico desta etapa é finalizar o discernimento de cada casal. Então, não é para fazer uma incursão para noivos. Até hoje, a gente fala, né, encontros de noivos. Eu falo isso às vezes, a gente vai no embalo. Encontros de noivos, curso de noivos. Mas, há muito tempo, a igreja vem falando que não é um encontro de noivos. Mas a igreja usa já há muitos anos o termo candidatos ao matrimônio. E aonde que a igreja está falando isso? Ela falou no Brasil, no documento de 78. Ela falou em 96, no documento Preparação para o Sacramento do Matrimônio. Ela fala no diretório da Pastoral Familiar. No diretório da Pastoral Familiar no Brasil, do ano de 2004, usa o termo certinho, né? Aqui diz: quando fala, no parágrafo 268, diz: os candidatos ao matrimônio, parará, parará, parará. Então, e aqui também já coloca curso de noivos entre aspas, quando fala dele. Então, no Brasil já falava, e agora, em 2022, o documento do dicastério fala em candidatos ao matrimônio. Então, meus amigos, há muito tempo que a igreja vem mudando a terminologia. Não está falando unicamente de encontros de noivos, mas encontro dos candidatos ao matrimônio, ou catequese matrimonial, ou catecumenato matrimonial, ou encontro de preparação para a vida matrimonial. O que importa é que está envolvendo os candidatos ao matrimônio. E quem são os candidatos ao matrimônio? Os namorados, porque quem namora é candidato ao matrimônio, está preparando de alguma forma o matrimônio. Os noivos e os coabitantes, aqueles que já moram juntos e pensam agora em se casar, eles são candidatos ao matrimônio. Então nós temos que pensar bem nessa questão, e que se a igreja vem pedindo que a preparação próxima aconteça antes do noivado, se isto é um pedido da igreja, de fato, o encontro não é só para noivos, é? Você está pedindo para fazer o encontro antes do noivado, como que eu vou falar que o encontro é para noivos? Está vendo? Não faz sentido. Então a igreja vem pedindo que esse encontro seja de fato, que a gente convide os casais para fazer com a maior brevidade possível, né?
e é um encontro não somente para noivos. Daí, uma outra questão que existe em alguns locais ainda, a ideia de se colocar uma validade no certificado do encontro. Primeira pergunta, de onde que inventaram isso? De lugar nenhum, porque isso não tem em nenhum documento do magistério da igreja se fala em validade do certificado dos encontros. Não existe isso. Isso inventaram em algum lugar e foi pegando uma paróquia para outra, um monte de lugar no Brasil ainda faz isso. Isso não existe, né? Por que que não existe? Primeiro que o documento, o diretório da pastoral familiar fala em terminar com um mínimo de 6 meses, não fala em máximo. Uma indicação. Outra indicação, a igreja pede para fazer antes do noivado. Então, como que você vai colocar a data de 1 ano de validade no certificado? 2 anos, nem marcar o casamento ainda. Então, está vendo que tem coisas que a gente cristaliza, faz e não sabe de onde que vem? Não faz o menor sentido colocar data de validade em certificado. Então, aos secretários paroquiais, secretárias, a gente tem que ficar atento. Não faz sentido ter isso. Eles fizeram o encontro na data tal. O casal João e Maria fizeram o encontro. Então, o certificado tem que ter nome do casal, não é do João e da Maria. Não são 2 certificados, é um certificado. O casal João e Maria frequentou a catequese pré-matrimonial na data de tal ponto. Se o casal João e Maria continuam juntos, mas casaram daí há 1 ano, 2, 3, 4 ou 5, que problema faz? O que falta para eles é a preparação imediata, né? Aquela de preparar mais perto do casamento, a celebração, um retiro, etc. Agora, o discernimento foi feito. Já passaram pelo discernimento do matrimônio e continuaram juntos, quer dizer que deu certo, não faz sentido colocar data, né? Então tem umas coisas assim que a gente usa, cristaliza em nosso meio, e a gente não sabe explicar de onde que veio, e nenhum documento da igreja aponta a validade, né? Temos que ter cuidado com isso aí. Então, nós temos que pensar que é dedicado aos candidatos ao matrimônio. Neste documento, então, os itinerários catecumenais para a vida matrimonial, ele retoma as fases, preparação remota, uma fase intermediária, eu já falei da remota que tem a ver com a infância, com a juventude, uma fase intermediária, e tem uma novidade aqui que é um acolhimento de candidatos, não dá para a gente falar disso aqui agora, mas é uma maneira de pescar, de reconhecer os casais da paróquia, para chamá-los para fazer a catequese pré-matrimonial, e a fase catecumenal. Fase catecumenal são os encontros. E aí que muita gente está se assustando com o documento da igreja, documento da Santa Sé. Tem muita gente se assustando com algumas questões muito claras que vem no documento agora. Aquilo ali, eu tirei do documento, né? Fase catecumenal, letra C, está aqui. Primeira etapa, preparação próxima, entre parênteses, cerca de 1 ano. Está assim no documento, eu tirei de lá. Rito do noivado, aquilo que eu falei, ao término da preparação próxima. Então, está no parágrafo 24 disto aqui, tal qual a gente está ali. Primeira vez que um documento da igreja está dando uma duração para os encontros de preparação. Nenhuma outra vez ele falava isso. Ele falava de não ser condensado, de ser de um tempo razoável, né? Agora veio falando, é assim, cerca de 1 ano. E o noivado
depois dele. Está aí, gente. Tudo que eu estou falando está no documento. Eu não venho aqui, né, trazer uma ideia própria, não. Nem seria boa coisa a ideia minha, né? Vocês não iriam querer ouvir. Né? Eu trago as ideias da igreja aqui. Depois vem um breve retiro para fazer a preparação imediata de alguns meses, né? Um breve retiro também, um encontro. E a terceira etapa, acompanhamento nos primeiros anos de casados, 2 a 3 anos. Isso está dessa forma no documento. Então, o nosso desafio agora é atrair casais que queiram fazer um acompanhamento de longo prazo. Repito que o documento, o tempo todo, fala da gente ser positivo, ser propositivo, ser otimista, trazer os casais, mas não ser muito impositivo. Por exemplo, o casal não conseguiu fazer antes de noivar. Não tem problema. Está noivo? Faz também. Entenderam? Não é para poder ficar só, assim, muito implicante com as coisas, né? Mas tem que ter um limite. O limite é que deveria concluir, como diz um diretório da CNBB, concluir com no mínimo 6 meses antes. Né? E neste acompanhamento de 1 ano, não quer dizer que é 1 ano de encontros semanais. Não quer dizer isso. Quer dizer que é 1 ano de contato, 1 ano de amizade, 1 ano de acompanhamento com aqueles casais. Neste 1 ano de contato, teremos a fase da instrução, a fase da orientação. Teremos 10, 12, 13, 14 encontros, que podem ser semanais, ou podem ser quinzenais, ou podem ser mensais. A diocese ou a paróquia vai resolver, né? Tem diocese que faz quinzenal o encontro, 12 encontros. Se eu fizer quinzenais, dá quase 6 meses de encontro. E aí, 6 meses, vocês também podem envolver os casais na atividade paroquial, eles nos pedem para poder envolver. O casal pode participar de uma semana da família, pode participar de uma festa da padroeira. No fundo, vai dar quase 1 ano assim, de contato. 1 ano de contato, de encontro com o casal, de encontrá-los na porta da igreja, chamar para um lanche. Aquele 1 ano de contato com o casal. Não quer dizer que é 1 ano de encontros semanais. Se for encontros semanais, 12 encontros semanais, em 3 meses e meio, 4 meses resolve também. Tudo bem. Tem paróquia que prefere fazer encontros semanais. Tem paróquia que prefere quinzenais. Tem paróquia que tem semanal e quinzenal. Depende do casal que vai atender, entendeu? Tudo são configurações que vocês, junto com a diocese ou com a paróquia, têm que resolver. Lembrando que a igreja pede agora, recentemente, que tenhamos em torno de 1 ano de contato com estes casais, tá? Para poder ajudar no discernimento deles. Será uma grande novidade isso? Também não é grande novidade, né? Em 67, João Paulo II já fazia preparação para o matrimônio de 1 ano na Cracóvia, na Polônia, né? Também não é uma novidade, né? Então, já existe há muito tempo isso, né? Então, nós temos que pensar agora como que a gente pode entender isso, né? O que de maneira prática, indo direto agora aos encontros, como que a gente pode pensar em executar, em fazer estes encontros? Vamos lá, né? O que a igreja recomenda deste momento de preparação próxima? Eu vou pular uns slides aqui, ou vou passar rapidamente com eles, né? Pegando de alguns documentos da igreja, nós já falamos de alguns aqui. O Papa Bento XVI falava de acompanhar casais.
O documento Preparação para o Sacramento do Matrimônio fala que não seja de modo breve. O mesmo documento fala que tem que ser coordenado pelo organismo diocesano. Nós já vimos que quem coordena o órgão diocesano é a pastoral familiar. Nós já vimos dos conteúdos, que tem que ter conteúdos centralizados na doutrina, tem que ter um bom período de antecipação, tem que gerar vínculo com os casais. Daí que tem um desenho que eu faço das bases dos encontros de preparação para a vida matrimonial. Quando a sua paróquia ou a sua diocese pensar nos encontros de preparação para a vida matrimonial, a gente tem que ter em mente aqueles elementos ali. Tem que ter conteúdo, não pode ser só passatempo, bate-papo, tem que ter antecipação, tem que ter encontros frequentes, tem que ser feito em pequenos grupos, tem que promover partilha dos casais, tem que gerar o discernimento, gerar o acompanhamento deles e criar um vínculo com aqueles casais. Então, quando a sua paróquia, a sua diocese estiver pensando, definindo os detalhes dos encontros, a gente tem que levar em conta aqueles elementos que estão ali. E aí eu quero contar para vocês um pouco da origem do livro. De onde que surgiu o livro que vocês estão adotando, que a diocese está adotando como o manual dos encontros de preparação para a vida matrimonial. De onde surgiu e por que ele surgiu? Aí eu tenho que contar um pouco de história para vocês, né? Lá pelo ano de 2008, por aí, não me lembro bem, 2007, eu tive contato com alguns documentos da igreja que falavam da preparação para o matrimônio. Eu já atuava com a minha esposa nos antigos cursos de noivos, né? Desde o ano 2000, 99, 2000, a gente já atuava nos cursos de noivos lá da paróquia. Lá pelo ano 2007 ou 2008, não me lembro bem, eu tive contato com os documentos da igreja que falam da preparação para o matrimônio. E comecei a ler, comecei a perceber que tinha algo fora do lugar. E começamos a ir atrás para saber como é que é isso de preparar para o matrimônio, né? Por que a gente está fazendo aqui o curso de noivos ainda, se tem tanto lugar falando para fazer diferente? Comecei a pesquisar, comecei a ir atrás, comecei a descobrir que já tinha dioceses que faziam isso há um bom tempo. E começamos a conversar na nossa paróquia para a gente também tentar fazer essa experiência. Demorou alguns anos para a gente conseguir essa autorização e começar isso na paróquia também. A gente demorou uns 3, 4 anos para a paróquia para a gente começar isso. E quando a gente ia começar a fazer esse tipo de encontro, esbarramos num outro problema. Qual era o outro problema? A maioria dos casais estavam habituados, para não dizer viciados, em fazer a palestra de um único tema. Aposto que por aqui isso não existe, né? Tem o casal que fala do diálogo, o casal que fala do orçamento familiar, o casal que fala da sexualidade, o casal que fala da vida conjugal, aí vai, né? A maioria dos casais eram viciados nisso e estavam resistentes, com receio de ter que falar de todos os temas agora, ao invés de falar apenas daquele tema
que, por sinal, já estava decoradinho, prontinho, já tinha a fichinha prontinha, tinha a hora de rir, a hora de chorar, a hora de bater palma, né? Isso não acontece por aqui, né? Tenho certeza, né? E os casais tinham essa preocupação, como fazer isso agora? Então, nos veio a inspiração para Karina e eu começarmos a atender casais em casa. Na nossa paróquia, nós começamos primeiro. A gente começou a escrever uma apostila com cada encontro que os casais iam fazer. A gente lembrou do livrinho Hora da Família, ou da novena de Natal, que a gente colocava o encontro ali, para ler com o casal. Lia, tinha a hora de rezar, a hora da partilha, a hora da leitura, e começamos a fazer isso dessa forma, né? E a gente recebia casais em casa e avaliava, falava, não ficou bom, ficou grande, ficou pequeno, ficou muito bobo, ficou difícil. A cada casal que a gente ia recebendo, a gente ia ajustando a apostila, ajustando. E começamos a escrever para um tema, para outro tema, para outro tema. E aquilo, negócio prontinho, mastigado, todo mundo começou a usar, né? Copiar, xerocar, usar. Foi todo mundo começando a usar. Quando veio, já tinha um monte de gente usando. Tinha mais de uma paróquia usando, fora da diocese, o povo usando. Gostaram quando o negócio... Porque quando começou a alastrar essa ideia dos encontros personalizados, um dos problemas que as pessoas tinham era a falta de material. E dá para compreender. Imagina, você vai encontrar com um casal ou com dois, ter que preparar um tema inteiro para eles. E não um tema, ter que preparar todos os temas para eles, né? É pesado, não é? E nem todo mundo tem essa habilidade de achar o material, preparar, organizar, falar dele, explicar. Nem todo mundo tem essa habilidade. Então, a didática que nós encontramos para isso era preparar um guia de leitura, né, para viabilizar isso aí. Era uma apostila que a gente foi usando em casa por um bom tempo. Nessa foto aqui, você vê a apostila na mão dos casais. Essa foto tem muitos anos. Ainda tinha a apostila na mão dos casais aqui, embaixo. Ali é o nosso bispo da época, que de vez em quando ia lá em casa participar dos encontros também. Ele gostava muito de estar com os casais, ele perguntava o dia que tinha encontro. Ele ia participar dos encontros com os casais, está até de olho fechado ali rezando na hora da foto. E essa menininha aqui no violão é aquela que já está no convento, na foto que eu mostrei mais cedo, né? Então a família inteira se envolvia e participava. Então aquela apostila foi tomando forma, foi expandindo, até que uma pessoa do regional nosso, da Pastoral Familiar, nos sugeriu, né, olha, vamos publicar isso com a editora, porque tem mais dioceses que também estão atrás de material. Então, publica isso como um livro. Aí apresentaram para a editora Paulinas, foi aprovado, foi publicado a primeira versão pela editora Paulinas. A primeira edição vendeu rapidamente, esgotou rapidamente, e nem chegamos a fazer a segunda edição, porque nessa ocasião a Comissão Nacional da Pastoral Familiar pediu para publicarem por lá, para chegarem na Pastoral Familiar toda. Então aí ficou vários anos também sendo publicado pela Comissão Nacional da Pastoral Familiar. E agora está com a editora Pios. Então, por que este livro alastrou? E não era interesse nosso fazer um livro. A gente fez a apostila e estava usando a apostila. E por que virou um livro? Certamente pela facilidade de uso. Porque os casais bastam abrir o livro, ler com os outros casais, como fazer uma novena, fazer um livreto de hora da família, hora da vida, o encontro, né? Vários movimentos têm esse tipo de trabalho, que vem o temário para o encontro. É ler aquilo, fazer com os casais, hora da leitura, hora da partilha e pronto.
A doutrina está colocada ali, a ideia está colocada ali. O casal que recebe os casais para serem formados não é um palestrante, não é um professor, mas ele é alguém que está partilhando um tema. Está partilhando um tema que às vezes também é difícil para eles. Né? Não é um professor daquele tema, mas é uma partilha. Isso é importante para a gente. Então esse livro começou com essa história, né, e hoje já são mais de 110 mil, 115 mil livros, 115 mil casais no Brasil que já passaram por esse livro, né? Então, para falar um pouco desse livro, eu não vou ler com vocês, eu tinha pensado até de ler o prefácio do novo livro, depois vocês leiam, fica de tarefa. Dom Moacir Silva, arcebispo de Ribeirão Preto, ele apresenta este novo livro. É uma diocese grande e que tem uma história muito interessante, né, do uso do livro na diocese toda. Tá? Então, leiam depois nesse livro o prefácio da edição nova do livro. Né? Eu trouxe aqui também alguns depoimentos, acho que eu não vou passar para adiantar bem um pouquinho. Tem um depoimento aqui que é um curso lá uma matéria da TV Aparecida, falando de Florianópolis também. É uma diocese que também aplicou em toda a arquidiocese também. Tá? O Dom Wilson, arcebispo de Florianópolis, o outro Dom Antônio Augusto, bispo auxiliar do Rio de Janeiro, que também usa o material. Então, esse livro nosso é muito difundido, né, no Brasil e até fora do Brasil também. Né? Mas eu queria mostrar para vocês depoimento de casais, um depoimento de um casal agora que eu acho interessante ouvir o depoimento de quem fez os encontros. Tá? Então, um depoimento pelo menos a gente vai ouvir aqui. Oi pessoal, eu sou a Natália. Eu sou o Jonathan. Nós fazemos parte da paróquia Nossa Senhora do Rosário, de Jaraguá do Sul, e nós fizemos um encontro de preparação para a vida matrimonial. A gente participou desses encontros para que a gente pudesse fazer a preparação para a nossa vida matrimonial, né? Para que a gente pudesse tirar algumas dúvidas sobre relacionamento, sobre a Igreja Católica, o que a Igreja Católica diz sobre o matrimônio, sobre o relacionamento. Então, assim, o início, o saber que esses encontros seriam no total de 11 encontros, né? Assim, foi um pouco chocante pra gente, porque a gente pensou, por que 11 encontros, né? A gente ficou um pouco desconfortáveis pela quantidade de encontros que tinha, mas depois que a gente iniciou, nosso pensamento mudou, as nossas atitudes mudaram. É porque 11 encontros, no fim de tudo, é pouco para tanto assunto para você conversar. Você entra lá, porque você começa o curso justo para aprender, já entra com N dúvidas. E conforme vai se debatendo, vai se conversando, vai surgindo mais dúvidas. Então, você acaba parando os momentos, refletindo sobre aquilo, falando sobre aquilo, e vai te despertando outras coisas, né? Então, vai te acendendo a curiosidade também para entender, não, então tá, quero entender tudo, o que está acontecendo, por que a igreja diz que é assim, né? Por que se deve fazer dessa maneira, e vai surgindo diversas dúvidas. Então, 11 encontros acaba sendo pouco para tanto conteúdo a ser conversado, a ser refletido. Então, assim, quando a gente iniciou, primeiro que eu, assim, por mais que eu sou católica, eu não praticava tanto a minha religião, e isso era um motivo de muito debate entre o nosso relacionamento, porque o Jonathan, ele sempre, desde pequeno, ele foi já mais praticante, participava das missas, da igreja, sempre lá na parte administrativa. Então, assim, isso era um dos debates e das brigas entre nós dois. E isso também nos levou a participar dos encontros para que a gente entendesse essa parte matrimonial, né? Às vezes até pequenas dúvidas que surgiam, por exemplo, durante a semana, enquanto a gente estava ali, durante o curso, né? Durante a preparação,
surgiam pequenas dúvidas que a gente ficava debatendo ali, de repente, justamente no dia do encontro, era proposto aquele tema, ou era conversado sobre aquele tema, que nos instruía, nos fazia entender o porquê, como a melhor maneira de agir, o que fazer. É bem interessante isso. E fora também que a cada dia que aborda um tema, posteriormente a isso, tem a atividade para o casal fazer, né? Então, eu e o Jonathan, a gente tirava o final de semana para conversar sobre esses assuntos e realizar as atividades também. E isso surgia mais um monte de dúvidas. Verdade. E essas dúvidas traziam cada vez mais vontade de entender o que a Igreja Católica ensina, né, para o matrimônio, o que a Igreja Católica ensina para o relacionamento, que a gente sabe que não é fácil, mas assim, as dúvidas que foram surgindo, a gente acabava sanando elas ali nos encontros. É muito interessante. E às vezes até perguntas nessas atividades que a gente nunca sentou para conversar. Olha, vamos falar sobre tal coisa. Nossa, nunca. Às vezes a gente se pegava e olhava, nossa, a gente nunca conversou sobre isso, né? É verdade, nunca conversamos sobre isso. E fora também que a troca de conhecimento entre os casais que estão participando ali do encontro são fundamentais também. Eles vão direcionando o nosso conhecimento de uma forma que a gente, de outra forma, não iria entender tão bem quanto é desta forma. Tanto que os casais novos, às vezes, trazem coisas que casais que já viveram um bom tempo, já estão vivendo juntos há um bom tempo, não viveram. E o oposto também, os casais com mais tempo de convivência, já tem outras experiências para compartilhar que os novos não entendem. Então é muito importante esses 11 encontros, até se pudesse fazer mais seria melhor ainda, né? Porque é muita coisa para ser conversada, muita coisa para ser discutida, é muita experiência para ser trocada, é muito importante. Então por isso assim que quem quer participar desses encontros, independente da situação do relacionamento, né? Ou se está no início do relacionamento e pretende casar, ou se já moram juntos e querem casar, ou então até casais que já têm filhos, precisam e deveriam participar desse encontro de preparação para o matrimônio, que traz muito conhecimento e assim amplia a mente, muda o relacionamento, é verdade. A gente muda as pode atitudes. dizer que o nosso relacionamento teve uma chave ali, virou uma chave quando a gente fez essa preparação. É muito importante, muito interessante. E aí, depois que finalizou, né, a gente sentiu muita pena por ter finalizado, por ter terminado o encontro, porque a gente queria mais. E verdade. Por querer mais, então a gente entrou num acordo de que... Se propôs, toda vez que a gente vai debater sobre algum assunto, mas o que talvez a igreja diz, o que a igreja tem a dizer sobre esse assunto, né? Vamos procurar um catecismo, vamos ver na Bíblia, vamos discutir, ver alguns artigos. Então, isso acendeu a nossa curiosidade para buscar mais de Cristo, buscar mais da igreja. Isso é muito interessante. E hoje a gente é muito grato pela equipe que nos proporcionou todo esse conhecimento e essa troca de informações, de situações que uma vida 2 faz a gente passar, né? Que todos os casais deveriam e poderiam participar do encontro. Nós recomendamos. Nós recomendamos. Um abraço. Um abraço. Então, é muito importante ouvir o depoimento dos casais que fizeram os encontros, né? Você vê, os casais, no caso dela, nem era muito ativa na igreja, passaram a ter contato com a linguagem da igreja, passaram a ter contato com o catecismo, passaram a ficar interessados por aquilo. No final acharam que os 11 encontros eram até pouco, queriam continuar. Então, é uma mudança de chave que ocorre que, num primeiro momento, como diz aqui, os casais assustam. O quê? Agora são 12 encontros, 11, 13, depende da paróquia, da diocese, né? No Rio de Janeiro, muitos locais eram 18, eles faziam 12 do livro e criaram mais 6 por conta própria de outros temas, né? É muito comum por aí, muito comum. Então, no primeiro momento, cria esta resistência, mas logo as pessoas, vai virando uma cultura. Há muitos anos na minha paróquia, lá na nossa diocese, nós não temos gente reclamando que são vários encontros, porque a coisa já acostumaram com aquilo, né? Já vão vendo. Então, toda reforma gera uma bagunça no começo, né? Eu não vou colocar o depoimento, poderia colocar, mas é bem semelhante também, né? Eu queria entrar direto no uso do livro.
Então, agora a gente tem que entender o seguinte. A gente está falando aqui, neste momento, deste momento em diante, a gente está falando da preparação próxima, que o novo documento do dicastério chama também de fase catecumenal. Dentro da fase catecumenal, tem uma parte que é a preparação próxima. Então, vamos lembrar do que eu falei, que tem a remota, a próxima e a imediata. O documento agora pede que entre a remota e a próxima tenha um acolhimento dos candidatos, entre a próxima e a imediata tenha o noivado. E depois continua com o acompanhamento dos recém-casados. São várias etapas, mas de todas elas, a única que é realmente focada no discernimento é a etapa próxima. O catecumenato, os encontros de preparação para a vida matrimonial. Porque a etapa remota é feita de uma série de atividades, às vezes tem a ver com a família, com os namorados mais novos, com adolescentes, com catequese. A etapa imediata é para focar na celebração. Então, a etapa que é o discernimento é a próxima. Por isso que, para mim, ela é a mais importante. Porque é nela que o casal tem que falar, vamos casar ou não vamos casar. Então, essa etapa próxima, né, que nós vimos aqui, vamos botar de novo aqui para ninguém ter dúvida. Nessa etapa próxima, para essa etapa próxima, é onde se encaixa o material do livro. Embora ele não é tudo da etapa próxima, porque a etapa próxima também é um tempo de convívio com os casais, onde você pode convidá-los para participar de uma atividade na paróquia, ou na Semana da Família, pode convidar os casais para um retiro, pode convidar os casais para alguma outra, qualquer atividade que vai ter na paróquia. Mas a etapa próxima, dentro dela, tem a fase de instrução, a fase de formação, os encontros de preparação para a vida matrimonial. E que o livro é um apoio para serem realizados estes encontros. Então, o livro não resolve todo o catecumenato matrimonial. Longe disso, né? Nenhum material vai resolver todo o catecumenato matrimonial, porque são fases com olhares diferentes. Então, o livro, ele fornece o conteúdo para uma boa parcela da etapa próxima. Então, é assim que a gente tem que olhar para o livro. O conteúdo para uma boa parcela da etapa próxima. De que forma que a gente usa o livro? Primeiro, não há necessidade de fazer palestras. Ou seja, já falamos, é pegar o livro e seguir com os casais. Com isso, lá na sua paróquia, mais pessoas podem ajudar. Você tem um casal lá que vive bem, um casal que é de igreja, e que pode convidá-los para acompanhar casais também, e que de repente aquele casal nunca aceitaria fazer uma palestra. Vai ver, o casal é tímido, você vai chamar ele para falar no encontro, ele nunca iria. Mas para falar, não, o seu João, Dona Maria, é o seguinte, a gente vai fazer aqui estes encontros, vamos fazer entre nós primeiro, para tirarmos as dúvidas dos encontros, depois, quando aparecer casais, para fazerem a catequese, nós vamos te encaminhar 1, 2 casais, para vocês marcarem um encontro, um por semana ou por quinzena, ler com eles e conversar. Não é mais simples? Não tem que chamar ninguém para preparar um tema, não tem que chamar ninguém para falar de tal tema, não, olha, é chamar os casais para ler com eles e conversar sobre o encontro. Pode ser de igual para igual, não é professor e aluno, mas amigos que estão lendo e
partilhando sobre o material. Né? Não tem que se colocar na posição de professor. Isso ajuda muito a gente. Né? Segundo, bom, já falei, é um sistema de leitura e partilha. Terceiro, casa ou sala da paróquia. Se não dá para receber em casa, vai na sala da paróquia, não importa. O importante é que seja um grupo pequeno, que não seja grupão, né? Um tema por dia. Vocês viram que legal o depoimento do casal? Durante a semana ficava lembrando do tema, conversando sobre aquilo. Então, é importante um tema por dia. Se eu quiser atropelar, fazer um cursão, fazer 3 temas de uma vez, eu não estou colaborando, porque não vão ficar os 3 temas na mente das pessoas. Um tema por dia, para digerir bem aquele tema, conversar sobre ele, e depois passar a semana ou a quinzena, fazer a atividade, fazer a tarefa e voltar na semana seguinte. Né? O material é um ponto de partida, como eu dei exemplo que lá no Rio de Janeiro teve locais que fizeram mais 6 encontros além dele. Então, é um ponto de partida, a gente pode ir além. As reuniões normalmente duram de 1 hora a 1h30, não é bom ficar esticando muito, tem que controlar bem nos comentários. Sem restrições das metrópoles às comunidades rurais. Então vocês viram aqui, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Florianópolis, mas um monte de lugar usa. E também tem comunidades rurais que usam, né? Comunidades rurais bem distantes mesmo, onde o que basta? Basta que um casal lá de conhecimento do padre tenha lá com eles o material guardado. Aparece lá casais namorando, você chama, fulano, vocês estão namorando já há um tempinho, né? Querem fazer uns encontros aqui, para conhecer um pouco mais do namoro, do matrimônio? Mas como é que é? Uma vez por semana, ou uma vez a cada 15 dias, ou uma vez por mês. Chama o casal e aproxima. Então pode ser lá na comunidade rural, chama o casal para fazer um encontro. Tem o livro lá, compra o livro, ou paga a taxa do livro lá na paróquia, não sei como é que vão fazer. E começa com o casal marcar de vez em quando e ler. Mas é gente que é caminhoneiro. Não tem problema não. O dia que você estiver aqui, você me liga que a gente marca o encontro. Viajou, tudo bem. Voltou, a gente marca outro. Não é muito mais fácil? Vai com calma fazendo os encontros. Mas é época de colheita, eu vou ficar 1 mês lá na fazenda. Tudo bem, quando você voltar, a gente continua, né? Não é aquela coisa de ter que tirar um fim de semana correndo e fazer tudo. É aquela catequese que vai acompanhando o ritmo da pessoa, de pouco a pouco. Né? É claro que você pode ter aquela proposta de fazer semanal ou quinzenal, bonitinho, ou você pode ir adequando com as pessoas. Hoje em dia, com a internet, é muito fácil, né? Remarcar um encontro, mudar algum projeto, né? Então, é aquela catequese, está aí o nome catequese matrimonial, é aquela catequese que vai conseguir atender praticamente todos. Mas de repente, fulano passou num concurso, vai mudar lá para Fortaleza, tem que antecipar para ele. Tudo bem, vamos tentar antecipar, vamos fazer 2 por semana então, não é o correto, não é o bom, mas dá para antecipar? Dá. Está vendo? Esse cuidado pastoral, se o seu grupo é pequeno, se você atende 1, 2, 3 casais, dá para ir remanejando a situação segundo, né? Você vai remar segundo a maré, né? Você vai pegando a maré e vai vendo para onde você tem que ir. Então é muito mais pastoral estar junto com a pessoa, fazer o ajustamento para ela. É claro que numa paróquia maior, uma cidade maior, é bom ter as regras mais claras.
começa em tal data, é um encontro quinzenal ou semanal, termina em tal data, mas mesmo assim dá para ir ajustando. Eu percebi, depois que eu passei a fazer quinzenal, né, eu prefiro fazer na minha casa quinzenal. Eu percebi que o aproveitamento é melhor que o semanal. Às vezes semanal elas não tem nem tempo para fazer as tarefas. Eu percebi, tem gente que prefere o semanal. Então, né, agora a gente está com um projeto para fazer a cada 3 semanas. Porque os 12 encontros a cada 3 semanas, dá 36 semanas, dá 40 semanas. Dá quase um ano inteiro. Aí você tira lá Semana Santa, tira Festa da Padroeiro, já vai cobrir o ano inteiro de contato com os casais, o que pede a igreja, mais ou menos um ano. Então, dá para ir ajustando pela realidade de cada região, e isso tem que ser discutido com o padre, com o conselho da pastoral familiar, não sei com quem aqui, mas tem que ser discutido também para não ficar muito diferente. Mas você pode atender quem trabalha em turno, quem trabalha de plantão, quem fica um tempo fora igual caminhoneiro, dá para atender todo mundo. Muito mais fácil, marcar o encontro, sentar, conversar, tomar um cafezinho. E aí ocorre aquilo que a igreja nos fala. No final de 10, 12 encontros, já viraram amigos, né? Já viraram amigos. E vão acompanhar. Este casal, de repente, vai começar a participar também da pastoral, chama o casal, vai começar a participar do seu encontro, do SCC, pode fazer o SCC depois se casar, já tem amizade com eles. Então, você já vai ter aquele contato com o casal, né, para ajudar, para participar. De repente, é um casal que é bom de música, já chama para tocar na igreja. Quer dizer, é porta de entrada para muita gente. É uma obra de evangelização também. Muita gente vai chegar na igreja através, como aquele casal deu depoimento, começaram a consultar catecismo e Bíblia, né, depois dos encontros, porque tem muita tarefa de olhar catecismo, olhar Bíblia, cria o hábito neles. Tá? E por final, a linguagem simples e a fidelidade à doutrina, porque a gente resolve uma questão que nos documentos da igreja pede para que os colaboradores sejam pessoas de doutrina segura e fidelidade ao magistério da igreja. E aí nem todo mundo tem aquela segurança de doutrina. Amanhã a gente vai falar bastante sobre isso, né? Amanhã a gente tem um bom tempo para a gente falar sobre a questão de temas que desafiam a gente, como direito canônico, sexualidade, métodos naturais. Então, amanhã a gente vai falar disso, como tratar disso. Então, não percam amanhã, ninguém vai fugir hoje, voltem amanhã, né? Mas a gente garante essa questão da doutrina pelo material. A doutrina está no material. Você não tem que dar aula de nada. Você está partilhando com eles. E nessa partilha, em alguns momentos, você pode também estar se colocando de igual para igual. Nessa partilha, em alguns momentos, você também pode estar se colocando até com dúvidas em algumas questões de doutrina e que juntos podem procurar uma dica, um apoio. Alguém te coloca uma questão que você não sabe, fala, não sei, eu vou procurar saber. Você tem 1 semana ou 2 para procurar saber. É muito mais tranquilo, né, do que alguém numa palestra levantar a mão e te perguntar naquela hora. Então, vejam que a proposta da catequese matrimonial, ela é simples, é ser simples, é atrair as pessoas para a igreja, fazendo encontros personalizados com um casal, 2 ou 3 ou 4, né, mas não muitos, não é 20 casais, né? Veja, de acordo com a capacidade de atendimento, se você tem muitos agentes na paróquia ou tem poucos agentes, quantos você vai ter que dividir para atender. Atende no dia que vocês podem. Na minha paróquia, por exemplo, a gente faz um calendário. O meu dia, Karine e eu atendemos sempre na quinta-feira à noite. Tem casal que atende no sábado, tem casal que atende na segunda. Então, o secretário da paróquia
já preenche um mapinha igual poltrona de ônibus lá, igual poltrona de avião. Ele tem segunda-feira, 3 vagas, quarta-feira, 3 vagas. O povo vai inscrevendo, ele já escolhe na hora o dia que vai querer, é simples, já vai encaminhando para a gente e a gente vai atendendo. É muito mais simples do que marcar o encontrão, organizar o salão, enfeitar, preparar o lanche, arrumar palestrante. Além do que, é o que a igreja pede. Eu acho que depois desse tempo todo que eu mostrei, tantos documentos da igreja pedindo isso desde a década de 60, não dá para a gente nem tentar mudar. Né? Como dizer que eu sou católico se eu não quero seguir o que a igreja me pede? E a igreja pede há muito tempo. E para completar, agora publicou um documento mais incisivo, mais direto ainda, que fala até que o noivado deveria vir depois e fala até que esse acompanhamento deveria durar em torno de 1 ano. Mais claro, impossível, né? Está escrito, mais claro, impossível. Então nós temos que fazer essa opção de estar com a igreja, de fazer aquilo que a igreja nos pede, insistir para aquilo. Né? Então, a parte do que eu ia falar, da falação de hoje é essa. A gente vai ter uma atividade agora, mas repito que muitas pessoas têm insegurança com alguns temas. Então, amanhã a gente vai orientar como trabalhar com alguns temas. Tem pessoas que falam, eu nunca usei método natural, o que eu vou falar dele? Então, amanhã a gente vai falar, tá? Então, guarda o suspense para voltarem amanhã, para não perderem, né? O nosso horário, quem que está olhando para mim aí? Nós temos atividade em grupo agora, não é? Como é que ficou aí? Tá, ele vai olhar. Eu acho que é isso mesmo. Porque a atividade em grupo que a gente propõe é que façam, a gente vai dividir agora em grupos, para fazerem entre vocês um dos encontros do livro. Para viverem essa experiência, para verem que não tem nada de outro mundo aí. Né? Mas eu quero perguntar primeiro algumas coisinhas. Quem de vocês já teve a experiência de acompanhar casais neste método com o livro? Quem de vocês já teve? Ótimo, alguns já. Muito bem. Quem de vocês já tinha o livro antigo? Eles, mas tá. E agora está trazendo o livro novo. Ok. O que mudou do livro novo para o antigo? Deixa eu falar, deixa eu só ver o horário aqui. 4h40. Isso mesmo. 5h40, agora está no grupo. Bom, estou brincando. Então, eu tenho que comentar agora o que muda de um livro para o outro. O primeiro livro era aquela apostila, que claro, nós melhoramos, saiu pela editora Paulinas, depois melhorou mais um pouco, saiu pela Pastoral Familiar, e já está há 5 anos rodando. Depois de 5 anos, deu para a gente refletir que poderia melhorar muito o livro. Na linguagem, na maneira de abordar alguns temas, nos comentários, nas dúvidas que as pessoas tinham. Então, a gente poderia aprimorar bastante o livro. Então, nós começamos há um tempo atrás, há um pouco mais de 1 ano, a melhorar o livro, a aprimorar o livro. Então, o livro foi aprimorado e está com a edição nova.
o que que muda? Em primeiro ponto, de 10 para 12 encontros. Por que que aumentou? Porque 2 encontros estavam muito longos e os temas não eram tão encaixados. Tinha 2 temas no encontro. Então, nós separamos 2 encontros para ficar mais curtinho e mais fácil de trabalhar. Só isso? Não. A linguagem do livro foi atualizada, foi melhorada, simplificou uma série de coisas, facilitou, aprofundou outras. Colocamos QR Code em várias partes do livro, que mandam para documentos da igreja, manda para vídeos do Papa, mudamos as tarefas. Enfim, é um livro praticamente, um livro bem mudado, bem novo, né? Então, e quem já tem o livro antigo, o que que faz? Se a sua paróquia tem estoque do livro antigo, pode continuar usando até acabar o estoque, porque os casais vêm, o livro não é deles, eles não levam. Então, acabou aquele estoque de livro antigo, passa para o novo, é para melhorar, né? Então, não tem problema, o antigo não tem nenhum erro no antigo. Não tem nada errado no antigo, nada contra a doutrina, tanto é que está 5 anos rodando. É que a gente queria melhorar, facilitar para todos e aprofundar um pouco mais. Tá? O antigo foram 100 e poucos mil livros no Brasil vendidos, né? Mas chegou a hora de melhorar, chegou a hora de mudar. Então a gente queria fazer agora um trabalho de grupo. Quem daqui está com um livro, seja o novo ou antigo? Deixa eu ver, levanta a mão. Tá. Ok, novo ou antigo. Muitos não têm o livro, né? Aqui, o Clodoaldo vai me dar a luz aí agora. O que a gente faz?